do Senhor, reunidos mais uma vez, porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado o Teu Espírito Santo, tem nos dado a Tua proteção, Senhor, e tem nos ajudado, Pai. Neste dia, Pai, nestes dias, quando muitos estão envolvidos com carnaval, com carne, Senhor, com as coisas deste mundo, com os demônios, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, porque se não fosse a Tua graça, também nós estaríamos envolvidos com o carnaval. Também nós estaríamos no meio dos demônios. Mas estamos no meio dos santos, Senhor. Estamos no meio dos Teus anjos. Estamos na Tua proteção e na Tua misericórdia. Isso deixa meu coração alegre, Pai. Isso faz a minha alma transbordar de alegria, Pai. Porque isso não é para quem quer, nem para quem pode. É para quem o Senhor usa de misericórdia. E o Senhor tem usado de misericórdia para comigo, para com a minha família, para com esses irmãos maravilhosos que aqui estamos, Senhor. O Senhor tem dado graça a eles. É certo que muitos têm passado por lutas, por dificuldades, ó Pai. Mas, como está escrito em Tua palavra, até aqui nós podemos dizer Ebenezer. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Seja na vida material, ou seja na vida espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o Espírito Santo em nossa vida. Não tem deixado faltar o Teu amor. Não tem deixado faltar a Tua paz. Quando muitos precisam de drogas, de medicamentos, de cigarro, de álcool, para viver com a mente entorpecida, Pai, o Senhor tem nos dado o verdadeiro descanso. O Senhor tem nos dado o verdadeiro salvo. Descanso da nossa alma. Não podemos deitar em nossa cama e reclinar. Muitos não têm esse privilégio, Pai. Mas a Tua noiva tem esse privilégio. Concede-nos a Tua graça nesta manhã, a Tua sabedoria, a Tua unção, Senhor, para que o Teu povo seja abençoado e alimentado nesta manhã. Me ajuda, Pai, pois eu preciso da Tua ajuda, para que o Teu povo seja abençoado e alimentado. Ouve-nos nesta hora, Pai, e atende-nos. É o que eu peço a Ti, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada irmão. Vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Agora, Apocalipse capítulo 18, verso 1 ao 4. Apocalipse 18, do 1 ao 4. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, isso já está profetizado na Bíblia, caiu a grande Babilônia. Grande Babilônia vai cair, está profetizado, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Ela na Bíblia significa
Mulher na Bíblia significa igreja. Com ela, a igreja. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, João ouviu, João representa a noiva. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados e para que não incorra nas suas práticas. Amém. Para falar de um tema simples, mas ao mesmo tempo profundo, e que você já ouviu aí fora alguém te perguntar assim, qual é a sua denominação? Já ouviu? Qual denominação você pertence? E parece que você vai dar uma pergunta simples, né? A pessoa vai dizer e você vai falar tanta coisa só nessa pergunta que meu tema para essa manhã é por que não somos uma denominação? Alguém aqui sabe dizer? Por que você não é uma denominação? Estamos em uma escola. Por quê? Porque vivemos a palavra. O que mais? Por que não somos uma denominação? E não sabe? Querido, por que tu não é uma denominação? Não sabe? Hã? Onde? Por que tu não é uma denominação? Cristo fez lá. O que mais? Vamos lá. Porque não seguimos os preceitos de Deus. Irmão Franciel, me ajude. Porque não somos uma organização, um sistema, certo? Por que não somos uma denominação? O profeta pregou a mensagem, por que não somos uma denominação? E você leia essa mensagem, você vai ver profundamente por que você não é uma denominação. E levaríamos horas para explicar por que não somos uma denominação, mas nós vamos tentar resumir dentro da luz da palavra e dentro daquilo que o profeta pregou. Amém? Por que não somos uma denominação? Primeiro ponto que você tem que observar. Porque nós não estamos ligados a esse reino daqui da terra. Você está na era de Laodiceia, mas você não é, você está na era de Laodiceia, mas você não está com o espírito de Laodiceia. Amém. Amém? Amém. Denominação, você tem que entender que não é só placa lá da igreja. Denominação também é um espírito. Por isso você não é uma denominação. Por isso eu não sou uma denominação e por isso nós não pertencemos a este reino daqui. Amém? Porque este reino está dominado por Satanás. Nós não somos uma denominação porque pertencemos a um outro reino. Amém? Neste outro reino existe política lá, no reino que te influencia a minha vida e que influencia a tua vida lá, esse reino existe política? Não. Então, você não pertence a esse reino e não pertence a este reino aqui também, porque você não pertence à política, ou pertence? Já pertenceu, mas hoje você não pertence, não. Você não pertence a um outro reino. O reino daqui está envolvido com a política, por isso que não tem jeito a política. Porque por trás da política existe um chefe, um líder, que chama-se Satanás. Denominação, igreja, religião não tem jeito. Ontem já passei, fui comprar alguma coisa com a minha esposa
Vim ali pelo BIG e passei ali e não acreditei no que eu vi. Dentro de uma denominação, uma boate. Dentro de uma igreja que se diz evangélica, eu disse para minha esposa, olha ali, tu não viu? Ela não percebeu. Mas era luzes de boate e aqueles negócios, como é que chama? Que brilha assim. E a turma fazendo assim, igual como está num show de rock, e gritando, aí joga pulando lá de tudo. Se isso não é a casa do demônio, o que é então? Então por isso você não pertence a uma denominação. Porque senão você estaria pulando lá também, e achando que era o carnaval de. Eles falam, que eu nem vou falar o que eles falam que é, porque é uma coisa profana. Você não tem que sujar os seus lábios, porque os seus lábios são santificados para pregar a mensagem. Então você não pertence a uma denominação, não está ligado a uma denominação, porque você não está ligado a este reino. Você não está ligado à política, você não está ligado a uma denominação, você está ligado a Cristo. Amém. Hebreus, porque os reinos aqui vão se abalar. Põe aí, irmão. Hebreus 12, 28. Os reinos daqui serão abalados, mas haverá um reino que não pode ser abalado. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Todos trouxeram a Bíblia? Espada. 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino, você recebeu esse reino? Amém. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, aleluia. E aqueles que estão em Cristo, neste reino, são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado. O que vier não deve me abalar, te abalar. Porque se abala é porque ainda não está o reino ali dentro. Porque se o Espírito Santo está, você não tem medo de nada. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Pelo que sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. É o que o diabo não quer que as pessoas sejam. Reverente. Tudo o diabo faz ao contrário. Ele quer que as pessoas sejam irreverentes. Mateus capítulo 3. Vocês estão vendo aqui na Bíblia o reino? Eu não sou de uma denominação. Você poderia dizer para a pessoa, Mateus capítulo 3, para alguém, não, eu não pertenço a nenhuma denominação, porque eu pertenço a um reino. E a pessoa vai dizer, mas que reino é esse? Aí você pode dizer, o reino dos céus. Porque o profeta disse que o ser humano aqui na terra, ele só recebe influência de dois reinos. Do reino de Satanás, que é o inferno, mas também do reino dos céus. Amém. Falei? Os três, né? Vamos aqui. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma vez foi Deus na dispensação de Pai. Na dispensação de Pai, ele estava sobre o povo. Que povo era esse? O povo de Israel. Quando ele veio, ele estava entre o povo. E quando ele estava entre o povo, em outra passagem da Bíblia diz que o reino de Deus estava em... Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre vós. Por que o reino de Deus estava entre eles?
reino de Deus estava em Cristo. Você entende isso? Mas hoje, porque o reino de Deus estava em Cristo, porque Deus estava na dispensação de filho. Deus esteve na dispensação de pai entre o povo, sobre o povo. Quando Jesus esteve na terra entre o povo, o reino, mas hoje nós não estamos na dispensação de filho. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, que não é Deus mais sobre o povo, nem entre o povo, é Deus no povo. Então hoje o reino de Deus não está entre o povo, o reino de Deus está no povo. E se o reino de Deus está em mim, está em você, então o amor está aí. Sim ou não? Amém? Então a paz está dentro de você. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, ou seja, tem muita riqueza aí. Eu sei, tenho certeza que você não trocaria pela folia de carnaval. Não trocaria por todos os apartamentos de balneário. Não trocaria. Aleluia! Então você pertence ao reino. Por isso você não pertence a uma denominação. Agora, por que não somos uma denominação? Porque estamos ligados ao reino. Por que não somos uma denominação? Porque estamos ligados a... O irmão falou aqui, alguém falou, ligado a Cristo, a palavra. Denominação pensa que está ligado à palavra. Estão ligados a uma parte da palavra. Porque o profeta diz que o espírito do anticristo, ele prega uma parte da palavra. Mas a noiva, com a revelação que é dada a ela, tem condição de pregar toda a palavra e de viver toda a palavra. Amém. Mateus 4,4: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa escritura é para noivo, não é para denominação. Não só de pão, mas de toda a palavra. A denominação vive toda a palavra. Estão entendendo, amado? Amém. Não somos uma denominação porque estamos ligados ao reino, porque estamos ligados a Cristo. Põe aí na tela aí, Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Aqui você entende também um pouco mais que você não pertence a uma denominação, porque você está ligado aqui. Efésios 4, do 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Só fazendo um parênteses aqui, depois eu vou continuar. O ministério quinto, que a Bíblia fala, pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, e esses ministérios que estão na Bíblia, quem segue esse padrão único de crer em pastor, profeta, apóstolo, mestre e evangelista, esse padrão é da Bíblia, você crê? Amém! O único povo que segue esse padrão aqui é noivo. Amém. Denominação não segue isso aqui. Denominação como é que é? Quem já foi católico aqui, levanta a mão. Como é que é lá? Papa, e depois arcebispo, e depois padre, cardeal, e aí vai. Esse é o modelo da denominação. E nas religiões evangélicas, como é que funciona? Como é que funciona, irmão? Presidente? O que mais? Eu nunca fui aqui. Já? Não.
Como é que funciona? Presidente, né? E depois vem quem? Vice-presidente, depois pastor, e depois presbítero, diácono. Esse é o padrão da denominação. Mas Deus enviou um profeta para nós. Amém. E a noiva segue o padrão da Bíblia, não da denominação. Amém. Pastores, que mais? Profetas, que mais? Apóstolos, mestres e evangelistas. Para que esses 5 ministérios? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você só pode ser aperfeiçoado com esses 5 ministérios. Amém. Você não vai ser aperfeiçoado com um ministério. Com um ministério evangelístico você não pode ser aperfeiçoado. Com um ministério de mestre só não. Com um ministério de apóstolo também não. Só com um ministério estou dizendo. É só com o ministério do profeta não. Só com o ministério pastoral também não. Você precisa dos 5 ministérios. Amém. Aí você cresce espiritualmente. Porque isso não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Amém. Amém, queridos? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para que esse ministério? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você não pertence a uma denominação, pertence a um corpo. Você faz parte desse corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Sabe o que é a unidade da fé? Todos dizendo: eu creio nesse profeta, eu creio nesse batismo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no que está na Bíblia. Isso é unidade. Não um diz uma coisa, outro diz outra. Não creio assim, não. Não é unidade, isso é divisão. Divisão é sinal de fraqueza. Um casal unido é um casal forte. Uma família unida é uma família forte. Uma igreja unida é uma igreja forte. Um casal separado é um casal fraco. Uma família desunida é uma família desunida é uma família fraca. Uma igreja desunida é uma igreja fraca. Agora, uma igreja unida é uma igreja muito forte. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Se não tem o ministério quinto, meu irmão, você vai encontrar uma meninice aí fora que não vai ter tamanho. Você já está maduro, Senhor, me dá sabedoria para criar esse menino. Quem tem criança pequena sabe, né, meu filho? Vou criar. Já está com 14, sendo criado nos caminhos do Senhor. Isso no natural. No espiritual você tem que ter pena das pessoas, porque é criança. Não vá querer logo pregar e zera logo para quem é de uma denominação. Tem que ser devagar. Para que não sejamos mais meninos e inconstantes. Por isso que tu vê as pessoas inconstantes. Eu estava lá na Assembleia e não gostei. Estou para a Presbiteriana. Vamos para lá dentro. Não gostei da Presbiteriana. Vamos lá para aquela lá que é mais liberal. Lá. Não. E aí eles vão. Eu não tenho nada que firme. Tem uma coisa que te firma cada dia, que é a palavra de Deus. E não te deixa ir para o mundo. Para que não sejamos mais meninos. Quando tu vê até mesmo dentro da mensagem gente dizendo: essa igreja não é boa da mensagem, vou para outra. Ainda é menino. Parece que é maduro, mas ainda é menino. Porque para mim está muito bom aqui. Tem palavra, tem comida de sobra. Eu só não como que não quer. Então aquele filho lá que tem a mesa repleta e ele diz: não quero. Eu não quero comer isso. Vá lá para a África que você vem comendo até o capim. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
e pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Não é o Papa. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Da sua igreja, porque tem duas igrejas, uma verdadeira e outra falsa. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nós não somos uma denominação porque nós estamos ligados a um reino. Nós não somos uma denominação porque nós estamos ligados em Cristo. Nós não somos uma denominação porque o diabo, ele forma, o profeta disse, quem criou, quem formou denominação foi Satanás. Mas Deus não está formando denominações. Deus, ele está formando um corpo. Amém. Que vem desde a primeira era. Qual foi a primeira era? Éfeso. E a última era? De Éfeso até Laodiceia, Deus está formando o corpo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu não lembro quando ele falar até o final, nem vem aqui no prédio, né? Arranhando. Não chamam alguém aqui para ler. Amém? Amém. Coríntios 12. Mas Jesus vai me ajudar. Amém? Primeiro Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aleluia! Quer judeus, judeu pode entrar, viu? Tem gente que pensa que judeu não vai entrar nesse corpo, mas a Bíblia diz que vai. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém, queridos? Amém. Então você não é uma denominação porque você pertence a um reino, porque você está ligado a Cristo, porque você faz parte de um corpo. E também nós não somos uma denominação porque nós estamos fora do mundanismo. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 15 a 17. Por que não somos uma denominação? Porque se você observar bem, a maioria, para não dizer, mas eu acho que a maioria, aquelas ainda que se conservavam, ainda, as mulheres não cortavam o cabelo, não usavam calça, a pressão do demônio tem sido tão grande que isso já está sendo liberado. Cortar cabelo, usar calça, está sendo liberado. E show. No carnaval agora tem bloco evangélico. E assim vai. E na temporada tem evangélico lá no sol. E assim vai. Então, se for pelo mundanismo, você já vê que você está num lugar muito alto. O profeta disse que Deus ele vai te dar uma fé que te dá condição de viver acima da sujeira desse mundo. Está no mundo, mas você não é do mundo e não recebe o Espírito do mundo. Porque sabe quando uma pessoa se torna mundana? Quando ela recebe o Espírito do mundo. Aí fica mundana. Mas você não é uma denominação. Você não é do mundo. Por que não somos uma denominação?
porque estamos fora do mundanismo. Mas não só do mundanismo do mundo, mas também do mundanismo religioso, porque o mundo entrou dentro das religiões. E quando o mundo entra, tenha certeza, o Espírito Santo, ele sai. Agora, quando o Espírito Santo ele entra numa igreja, o mundanismo sai fora dele. Capetada sai tudo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, tudo que está no mundo é para fazer a tua carne pecar. Quem sabe aqui o que é concupiscência? Sabe, não sabe? Não? Sabe, não? Concupiscência são os desejos da carne. E sabe quando que a pessoa está com o desejo da carne? Quando está envolvido com o mundo. Comece a se envolver com a Bíblia para ver se você tem desejo da carne. Comece a se envolver com o jejum. Comece a se envolver com a oração. Comece a se envolver com a vigília. Mas comece a se envolver com a internet, com o Facebook, com tanta coisa que tem no mundo, com as modas, com o carnaval, com a amizade errada. Quando você vê, você está no mundo. A irmã Nelly parou só para ouvir a música que ela dançava lá no baile. Quando ela viu, ela já estava lá no baile dançando. E saiu dela um grande de um demônio, sem ela perceber. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, há no mundo, a concupiscência dos olhos. O diabo apresenta alguma coisa para te ver. E sabe que o olho, ele só te dá sossego quando você está com sono mesmo. Porque dependendo do que você está vendo, você passa a madrugada inteira vendo. Mas eu duvido quem passa a madrugada inteira aqui orando. Mas tem coisa que o diabo coloca que a gente vê a noite inteira e para. E quando acorda no outro dia já quer ver de novo. Por causa da carne. A carne ela quer as coisas daqui. Mas a tua alma quer as coisas lá do outro lado. Amém. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. Sabia que tem pobre soberbo? Tem pobre que você dá comida para ele e ele não quer dar comida. Não. Você vê, ele vai lá na esquina, você faz um prato de comida, ele vai lá na esquina, ele pede dinheiro, você dá comida, ele vai lá na esquina, olha para um lado, pega a marmita e joga fora. Não quer. Quer coisa chique. Soberbo. Não precisa ser rico para ser soberbo. Basta ter o espírito da soberba para ser altivo. Nós que somos dessa mensagem, nós não temos que ter espírito de soberbo, porque nós temos a mensagem. Amém. Nós temos que ter o contrário da soberba, sabe qual é? É a humildade. Amém. Por quê? Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. Enquanto é soberbo, tem descanso para alma. Tem que ser humilde com o teu irmão, com a tua vida, com as pessoas. Quando você for evangelizar, se coloque no lugar da pessoa. No começo, quando eu evangelizava, eu queria rasgar a pessoa no meio. Mas agora eu já consigo me colocar na situação daquela pessoa. E se fosse eu? Como é que eu gostaria que me evangelizasse? Você se coloca no lugar daquela pessoa, tem um sentimento pelaquela pessoa, porque sem sentimento e sem o amor, diz o profeta, não adianta nada. Você coloca projeta o sentimento para aquela pessoa, projeta o amor e diz: mas como que eu gostaria que fosse me evangelizar? Você
Porque não é o teu falar, e nem falar muito, porque às vezes a gente fala demais. E prega toda a mensagem. E cavaleiro, e era, e batismo, e mulher pregadora, e isso, e aquilo, e aquilo. Entendeu, querido? Não entendi nada. E tem um barbeiro lá que eu corto o cabelo, que eu já falo. E todas as vezes que eu falo, eu pergunto, tu lembra que eu falei? Não. Uma vez tu falou, não prestei muita atenção. Você lê as mensagens, você vai ver o profeta falando muito sobre Abraão. E algumas coisas ele falando meio repetido. Porque as pessoas esquecem e o diabo rouba. Porque a minha semente é boa, a tua semente é boa. E o diabo não quer que isso seja plantado dentro das pessoas. Amém, amados? Então, você não é uma denominação porque você está fora do mundanismo e também do mundanismo religioso. Agora eu vou entrar na minha pregação. E outro dia eu prego. Jesus, ele não mandou os homens criar denominações. Jesus, ele mandou os homens pregar o evangelho. Se você abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 16, tem uma mensagem que o profeta prega, chamado O Evangelismo do Tempo do Fim. Quantos já leram essa mensagem? Poucos, ou quase ninguém. O Evangelismo do Tempo do Fim, nessa mensagem, o profeta ele dá muita ênfase para você pregar o Evangelho. Porque é bom entregar um folheto? Mas é melhor você pregar o Evangelho. Você veja que o poder do Evangelho, ele é tão grande, que Pedro, qual era a língua que Pedro falava? O Galileu, né? E ele estava pregando no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, para cretense, árabe, que mais? Grego, italiano. A Bíblia diz de todas as gentes que estão debaixo do céu, para todos os povos e todas as línguas. E ele pregava na língua dele, na língua celestial, que ele recebeu o Espírito Santo, e eles entenderam na língua que ele estava pregando. Que ele não estava só pregando em Galileu, ele estava pregando na língua celestial, sobrenaturalmente ali para aquelas pessoas, e todas elas entenderam. Então, quando você fala a palavra, você não percebe, mas você está entrando no mundo espiritual e está na batalha com os demônios. E é aí que você sabe o que tem dentro de uma pessoa. Eu estava uma vez lá em Chapecó, tomando um chimarrão lá com um cidadão, mas uma pessoa boa, pensa numa pessoa boa e mansa. E quantas vezes eu quisesse parar ali para tomar chimarrão, era tranquilo, tomava, contanto que eu não falasse da palavra. O dia que eu inventei falar, olha, aquele homem manso, querido, que me dava bolacha, pão caseiro, café, ele pegava o chimarrão e fazia assim, o chimarrão tremia assim. No dia que eu fui inventar de falar contra a Trindade, ele disse, olha, irmão, tu está falando contra a Trindade e vamos parar. Quer vir aqui tomar um chimarrão? Vem, mas fica na tua religião, eu fico na minha e vamos ser amigos, porque tu está falando contra a Trindade. Então, por aí, você já tira uma base do que é denominação. Pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas que se o teu carro furar, você disser, amigo, me dá uma ajudinha aqui, troca esse pneu, e você não faz nada, fica só olhando. Ele troca para ti, né, irmão? Não tem pessoas assim no mundo?
Tem pessoa que se você disser, e nem te conhece, oh, preciso ir em tal lugar, você não me arruma um dinheiro aí? Ele te dá. Mas o profeta disse que o diabo ele vai enganar pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas que estão dentro das denominações, porque o problema é o sistema, não é as pessoas. As pessoas que estão lá são boas e são filhos de Deus. E uma prova que são pessoas boas, que são filhos de Deus, é que eu estava, você estava, e Deus tirou nós de lá de dentro. Aleluia. Mas a Bíblia diz, provai os espíritos, para saber se eles são de Deus ou não. E quando você encosta a palavra, aí você vai ver o homem bonzinho. Nada contra a bondade, nada contra a sinceridade. Mas se a sinceridade e a bondade não estiver unida com a obediência da palavra, aquela bondade não serve de nada. Porque os espíritas são mais bondosos que nós aqui. Eles passam a madrugada dando sopão para os mendigos. Quem faz isso aqui? Ninguém. Os espíritas fazem. Porque eles acreditam que a salvação é pelas boas obras. E a salvação não é pelas boas obras. A salvação vem para aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vem para aquele que crê, vem para aquele que obedece a palavra. Aí você obedece, a bondade vem junto e a sinceridade também. Você está entendendo? Não é o boi na frente da carroça, né? Como é? Estou falando errado. Às vezes eu falo errado, aí a minha esposa diz, querido, tu falaste tudo errado. A carroça, e o boi atrás, né? O certo é o boi na frente e a carroça atrás. Tá certo assim? Estou falando besteira. Às vezes eu estou empolgado aqui quando vê. Peço para vocês lerem até o livro de Miriam. O irmão fez isso lá em Belém. E a turma haja procurar, e cadê o livro de Miriam? Vamos aqui. O pensamento do homem, desde o Éden, diz o profeta, sempre foi de criar uma denominação. Que espírito, né? Mensagem, perdão, parágrafo 52. Adão expressou o pensamento do homem no jardim do Éden, quando fez para si um avental de folha de figueira. Tudo que está na Bíblia não é historinha. Tudo que está na Bíblia está aí na frente, nos nossos olhos, e tem gente que não vê. Quando eles pecaram e Adão colocou folha de figueira, o profeta disse que aquela folha de figueira já representava denominações. Porque ele pecou e correu para a denominação. E hoje as pessoas querem denominação para encobrir pecado também, porque tem denominação para todos os gostos. Tem denominação até de homossexual, hoje igreja de gay, já está tendo isso. Já estão fazendo coisas que você não acredita. Mas quem que está por trás disso? Satanás. Adão foi atrás de folha de figueira, mas você vai ler na Bíblia que Deus não esse não foi o pensamento de Deus. Quando Adão pecou, ele foi atrás de folha de figueira, mas Deus matou cordeirinho, diz a Bíblia, e vestiu Adão e Eva. Porque Deus, ele veste seus filhos. O diabo, ele tira a roupa da turma, mas Deus, ele veste. No natural e no espiritual, ele te veste. Adão expressou o pensamento do homem no jardim do Éden, quando fez para si um avental de folha de figueira para apresentar-se a Deus. Por isso que Deus, ele não reconhece denominação, ele reconhece indivíduos que estão lá dentro das denominações. Foi algo que ele próprio fez, e a partir de folha de figueira, ele tentou, olha o pensamento do homem, instrução, torres, cidades, ídolos, civilização, denominação. Esse é o pensamento do homem. Por isso que política está fora do quadro. Denominação está fora do quadro de Deus. Por isso você tem que sempre
está apresentando a palavra para as pessoas, né? O profeta disse que só existe duas igrejas, uma verdadeira e a outra falsa. E a falsa igreja, ela tem um líder, assim como a verdadeira igreja tem um líder. O líder da verdadeira igreja é o Espírito Santo. A igreja primitiva, muito embora o Espírito Santo, Deus usa o homem, mas quem liderava a igreja primitiva era o Espírito Santo. Quem sabe me dizer aqui o que é nicolaísmo? Dá um pouquinho de feijão para vocês. Quem sabe me dizer o que é Nicola? Tu já devia estar afiado. Nicolaísmo é um homem na liderança da igreja substituindo o Espírito Santo. Porque vocês estão entendendo, nós precisamos do homem, o Espírito Santo usa o homem. Mas quando é que você sabe que é o homem que está na liderança e não o Espírito Santo? Quando este homem deixa isso aqui, ó, a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo não vai te levar para uma denominação. O Espírito Santo vai te levar para a palavra de Deus. Por isso, a liderança da igreja é o Espírito Santo. Como recebo o Espírito Santo? Atos 5:32, que o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Como vou obedecer o Espírito Santo? Obedecendo a palavra de Deus. Então, nicolaísmo significa enganar os leigos. A Igreja Católica ficou, não sei qual era, os estudiosos aqui sabem, qual era da igreja, ela escondeu a Bíblia, só quem lia a Bíblia era os padres, e eles interpretavam da maneira deles, e quando rezavam, não sei se alguém pegou esse tempo ainda, de eles rezar a Bíblia no latim, e ainda de costa para a turma. Quem que ia entender a Bíblia alguma vez? Ninguém. Ele ainda faz isso? Ó, tá vendo? Então, essa liderança é falsa. E aonde que as denominações... Essa é a igreja mãe que faz isso. Agora, e as denominações? As denominações, ou elas vão... Por que você não segue uma denominação? Porque a denominação, ou ela tira do que está na Bíblia, ou ela acrescenta. Trindade foi a igreja mãe que inventou. As denominações vieram copiando. E não entendendo muito a Trindade e o batismo, então tentaram interpretar. A igreja mãe batiza criança. Mãe falsa, né? Batiza criança e batiza nos títulos. Está errado. As denominações não batizam criança, mas batizam nos títulos, que também está errado. A noiva batiza em nome do Senhor Jesus. Porque tem a revelação. Porque não é uma denominação. Então, o nicolaísmo é a liderança, é o homem liderando a igreja. E quando o homem lidera a igreja, de uma maneira errada, fora da Bíblia, dá o que você está vendo aí. Igreja de homossexual, igreja liberal, igreja que mulher pode pregar no púlpito, igreja que o homem pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres. Você vê isso aí. Agora, quando é o Espírito Santo, é outra história. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que você vai ver aqui a liderança da falsa igreja.
2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Paulo já está falando desde a primeira era isso. Nem vos perturbeis, porque já sabia, né, o Espírito que viria em todas as eras. Quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque o maior dos enganos hoje é justamente o engano religioso. E ninguém diz que o diabo está dentro de uma denominação. Está enganando, mas ele está. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem é este homem do pecado que a Bíblia está se referindo? Sabe, irmão Everton, quem é? Este homem do pecado é o Papa. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele diz que são de Deus, mas quando você apresenta a palavra, você vê que não é. Ou se adora. Qual é o homem que quer ser adorado? Que está sentado como Deus e que perdoa pecado. Está entendendo? De sorte que se assentará como Deus. Quem é o homem hoje que faz isso? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrar de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça, para muitos isso é um mistério, mas para a noiva não é. Que o diabo faz denominação e que ele tem uma denominação dele aqui na terra, ele tem. Quem é que sabe disso? A noiva do Cordeiro. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, aleluia, que é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. E sinais, por isso você não tem que ir atrás de sinais, você não tem que ir atrás de emoção, você tem que ir atrás da palavra, ficar com a palavra, que o diabo engana com sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Tem um fazendo campanha agora, não sei se foi antes do carnaval, tal de Benihí, quem conhece, que sabe, tá? Ele cobra não sei quanto, 300 ou 1.000 reais para ver esse homem lá. E a pessoa vai lá e ele faz levantar, faz cair, faz... E tem gente que paga. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Porque tem um detalhe, você apresenta a verdade para a pessoa e a pessoa rejeita, ela vai estar marcada. Que marca? Com a marca da besta. Que marca? O que é a marca da besta? É a marca da incredulidade. E as pessoas estão da maneira que estão, sabe por quê? As pessoas estão no mundo e da maneira que estão, que elas estão demonstrando que elas não querem saber de Deus, não querem saber da palavra. Porque Laodiceia é isso aí, Cristo para o lado de fora. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, tem gente que vai crer na mentira. Mas quem é que não vai crer na mentira, então? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Agora, olha o 13. Mas devemos sempre, levante a sua mão assim, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, aleluia, desde o princípio. Para quê? Para a salvação. Para você não estar no mundo, para você não estar na denominação, para você não estar pulando carnaval. Para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Isso é para dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus.
Aleluia! Louvado seja Deus! Porque se não fosse isto, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Tenha certeza disso. Agora, a verdadeira igreja, o diabo tem a falsa igreja, mas Deus tem. Às vezes alguém diz assim, pode dizer assim, ah, mas todas as igrejas não prestam. Aí você diz, não, não exagera. Porque tem muita falsidade? Tem. Mas em algum lugar alguém está pregando a verdade. Em algum lugar existe uma igreja verdadeira, porque se tudo estivesse no domínio de Satanás, o que seria de nós? Está no domínio por um tempo, porque quem é o diabo, ele está por um tempo, mas quem é onipotente, onipotência não é do diabo, esse título não é dele. A onipotência pertence somente a um, ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele deixou por um tempo, mas esses reinos aqui vão se acabar tudo. Carnaval vai acabar, política vai acabar, miséria, fome, o que a gente está vendo aí, filho matando pai, pai matando filho, tudo isso vai acabar, porque Deus vai acabar com estes reinos daqui do mundo e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Olha, irmão, vale a pena ser um cristão, sofra, passe luta, passe tribulação, porque o que está te esperando é muito grandioso. Você vai comparar que a luta que você passou aqui nem chega perto daquilo que está reservado para mim e para você. Posso ir mais um pouquinho? Ou vocês querem almoçar? Amém? O irmão diz amém. São João capítulo 16, versículo 13. Vamos ver. Nós já vimos aqui quem é o guia da falsa igreja. Agora nós vamos ver quem é o guia da verdadeira igreja. São João capítulo 16, versículo 13. Aleluia! Mas quando... São João 16, eu falei? 13, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito não te leva para mentira, o Espírito te leva para a verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará numa parte da verdade, amém? Ah, vocês estão espertos. Ele vos guiará em toda a verdade, aleluia! Em toda, não é numa parte. O profeta não veio revelar uma parte da Bíblia, ele veio revelar toda a palavra. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus santos profetas. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade você vai encontrar em uma denominação? Não. A verdade, aí alguém pode dizer assim para você, ah, mas tu quer ser o dono da verdade. Você pode dizer, filho, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o filho do dono. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o filho do dono e ele me concedeu a verdade. E você pensa que se você falar a verdade para as pessoas, elas vão te amar. Se for um eleito, ele vai te amar. Se não for um eleito, ele vai te odiar, vai ter raiva de ti. Porque o diabo, ele odeia a palavra e a revelação, diz o profeta. Mas os filhos de Deus, eles amam a palavra. Eles amam a revelação. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa é a liderança da noiva, da igreja. A falsa igreja, a falsa denominação, ela tem
mediadores. Quem são os mediadores da falsa igreja? Quem sabe dizer aqui? Maria. Quem mais? Pedro, São Jorge. Tu que era católico, fala aí. Esqueceu, graças a Deus. A Bíblia diz que existe um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, versículo 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque é o sacrifício que faz. Nós intercedemos aqui, ele é o mediador, mas a nossa intercessão aqui leva até o mediador. Vocês estão entendendo? E ele faz a mediação, o sacrifício, o corpo. Amém, queridos? E mesmo Jesus falou em São João capítulo 14, versículo 6. 14, 6, São João 14, 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então, o caminho não é uma denominação. É Cristo, eu sou o caminho. A verdade não é uma denominação, a verdade é Jesus. E a vida não está em uma denominação, a vida está em Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a mediação. A falsa igreja diz que Deus, houve um tempo que os padres diziam assim, Deus, e os católicos também queriam assim, por isso eles não lêem Bíblia. Olha, Deus, porque o profeta disse que se uma pessoa te disser uma mentira, muitas vezes aquela mentira acaba se tornando verdade para a pessoa, é uma mentira. Você está entendendo? Dizendo muitas vezes no teu ouvido aquela mentira, a pessoa acaba crendo, né? Porque eles dizem que Deus está na sua... Os padres disseram muito tempo, Deus não está na palavra. Deus está na Santa Igreja. Não era assim? E aí a palavra foi deixada de lado e o que valia era o que o sacerdote dizia. Mas isso vai plenamente contra a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 5, versículo 39. Aleluia! São João 5,39. Examinai, o problema é que muitos não examinam, examinai as Escrituras, Jesus está dizendo, porque vós cuidais ter nelas, o que tem na Bíblia? A vida eterna, aleluia, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Deus ele não está numa denominação, numa igreja, Deus ele está na sua palavra. Então essa pregação do anticristo tem sido pregada da primeira era até a última que nós estamos. Aí por isso as pessoas, Deus não está na palavra mesmo, então. E quando você vê uma mulher pregando, ela está pregando no púlpito, ela está com o espírito da Igreja Católica. Por quê? Porque Deus ele está aonde? Na palavra. Quem nos governa é o Espírito Santo que está na palavra. Agora, quando uma mulher
se torna pastora, pregadora, e ela vai contra a palavra, ela está com o espírito da Igreja Católica, porque a Igreja Católica diz que Deus não está na palavra, Deus está na igreja. Estando na igreja, a liderança da igreja, a liderança das pessoas é uma igreja, e não a palavra. E a palavra é homem, a palavra é Cristo. A palavra não é uma mulher, não é uma igreja. A palavra é Cristo. Então, por isso ela está com o espírito de Jezabel, porque Jezabel não é só se pintar, Jezabel não é só usar calça, Jezabel não é só querer mandar no marido, Jezabel também é querer ser autoridade na igreja. Isso também é ser Jezabel e é estar com o espírito da Igreja Católica, porque ela dizendo que Deus está nela, então ela tem autoridade mais do que a palavra, e isso é uma falácia, é uma mentira. Porque a autoridade máxima, mais do que pastor, bispo, evangelista, é a palavra de Deus. Está acima. A palavra está acima de tudo. De papa, de bispo, de arcebispo, de apóstolo, de não sei quem. Então você ouve a palavra e você examina. Mas o que ele está falando está na Bíblia? Se está na Bíblia, é amém. Agora, se não está na Bíblia, se não está na mensagem, por isso você precisa do ministério. Não entendi aquilo, pastor. Então procura o pastor. Pastor, me explica que eu não entendi aquilo. Amém, queridos? Então, a falsa igreja, ela adora a imagem. Eu estava na rodoviária, a minha esposa foi comprar uma passagem ali. Estava ali, aí um rapaz católico. Às vezes você pensa que você vai pegar um católico que vai dar um aperto nele, se você não estiver preparado, ele que vai acabar te apertando. E ele estava ali sentado e a gente começou a conversar e ele disse para mim assim, eu vou sair lá do Rio Grande do Sul, porque a minha igreja está muito mundana. E a igreja dele era a igreja católica. A igreja está muito mundana. Eu pensei, isso deve ser dos bons. A igreja está mundana e agora permitiram bebida, né? Novidade. Eles fazem a missa agora depois do carnaval, né? Né? Que eles fazem? Aí já permitiram bebida e moda e tanta coisa. Isso não me agrada. Eu pensei, esse aí deve ser um cristão, deve ser um eleito. Aí já fui logo de primeira. Eu disse, e tu tem imagem na tua casa? Tu adora imagem? Ele falou, não, eu tenho, mas eu não adoro. Como assim tem e não adora? Não, a imagem é para relembrar uma pessoa santa, né? Maria, por exemplo. Olha. Maria, por exemplo, foi ou não foi uma mulher santa? Aí tu vai discordar dele? Ela foi. Maria não pediu para ser adorada. O único que é digno de adoração é o Senhor Jesus. Mas ele disse, Maria não foi uma mulher santa? Eu falei, claro que foi. Mas ela pediu para ser adorada? Não, mas ela faz intercessão. Aí eu disse, o único mediador entre Deus e os homens, o que a Bíblia fala, é Jesus Cristo, homem. Então não pode fazer imagem. Eu falei, pela Bíblia, não. Aí ele disse, então por que Moisés mandou fazer um querubim? E agora? 2 querubins para ficar em cima da arca. E agora? Sai dessa. Eu disse, mas Deus mandou Moisés fazer para adorar aqueles querubins, ou aqueles querubins representavam a figura do tabernáculo celestial. Aí quando eu estava dando uma apertadinha nele, a mulher dele chegou. Aí a conversa encerrou. Mas olha para onde o homem foi. E se você não está preparado na Bíblia, você fica numa situação de... Eu nunca imaginava que ele ia falar isso. Porque isso é para quem lê a Bíblia. Falar dos querubins, da arca, do tabernáculo, é para quem lê Êxodo. Aí você vai ver tudo que eu estou falando aqui. Que Deus mandou Moisés fazer. Agora veja como que o diabo é.
Deus mandou, lá no deserto o povo estava começando a pecar, e Deus mandou fazer o quê? Isso que eu ia entrar com ele, mas não consegui entrar, que a mulher chegou. Deus mandou fazer o quê? Uma serpente de... Já viu na medicina lá, os médicos, eles não creem na palavra, mas o símbolo da cura divina está ali, né? A serpente de bronze numa arte. Deus mandou os israelitas fazer uma serpente, mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e quando eles estivessem doentes, era para eles olhar para aquela serpente, que eles iam ser curados. Claro, aquela serpente representava depois aquele que seria levantado, que seria Jesus, que esmagou a cabeça da serpente. Aquilo era só um tipo, mas aquela serpente que Deus mandou Moisés fazer, para ele ser beneficiado, depois eles estavam adorando aquela imagem, que colocaram o nome até de Neustã. Então o homem gosta mesmo de um ídolozinho. Gosta. Se não é um ídolo de pedra, é um ídolo que está no coração. O jovem rico, por exemplo, o ídolo dele era isso aqui, ó. E o pior de todos os ídolos é aquele que está no coração. O do jovem rico era o dinheiro. Irmãos, eu poderia entrar mais profundamente aqui, mas as horas... Mas eu quero dizer que nós não adoramos ídolos. E se um ídolo está no teu coração, você tem que tirar ele e colocar nele o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele não quer ser o segundo na nossa vida, ele quer ser o primeiro. O profeta diz: primeiro Deus, depois a minha família e depois eu. Mas às vezes a gente faz o contrário. Primeiro eu, depois a minha família e depois Deus. Mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém, amados? Agora, já vou encerrar só com esta mensagem aqui. O profeta diz, na era de Pérgamo, deixa eu só ler aqui para vocês entenderem melhor sobre idolatria. Porque tudo que foi colocado, a falsa igreja colocou, é para matar as pessoas espiritualmente. Você pode ver, Pérgamo, estou lendo a era de Pérgamo, 179. Você pode ver que comer é, na realidade, participar no sentido espiritual. Então, quando estas pessoas estavam inclinando-se à imagem, acendendo vela, aproveitando feriados pagãos, porque esse calendário que nós temos foi feito por um papa chamado Papa Gregório. Por isso, muitos feriados são feriados pagãos, que não tem nada a ver com o cristianismo. Natal, por exemplo, não tem nada a ver. Páscoa, não tem nada a ver. Esses, então, de carnaval, nem se fala. Feriados pagãos, confessando seus pecados a homens, tudo aqui pertence à religião do diabo. Eles estavam tendo parte com o diabo e não com o Senhor. Eles estavam em idolatria, quer admitisse, quer não. Eles podem falar o quanto quiser, que os altares e o incenso são apenas para lembrar das orações do Senhor, está vendo? Ou o que quer que achem que isso significa. E pode dizer que quando oram diante de imagens, é simplesmente por questão de ênfase, e que quando confessam ao sacerdote, é na realidade a Deus que estão fazendo em seu coração. E quando dizem que o sacerdote os perdoa, é apenas que ele está fazendo em nome do Senhor. Eles podem dizer o que queiram, porém eles estão participando da bem conhecida religião satânica, babilônica, e têm se unido a ídolos e cometido fornicação espiritual, o que significa morte. Eles estão mortos. Em outra mensagem, o profeta disse que se unir a uma denominação e não se unir à palavra é morrer espiritualmente. Agora, um filho de Deus, diz o profeta, ele não permanece dentro de uma denominação. Quando ele ouve o grito da mãe águia, ele sai dali. Porque ele é águia, ele não pode.
O que faz a pessoa permanecer numa denominação é se a pessoa não é eleito. Se a pessoa foi predestinada para ser católico, vai ser católico para a vida inteira. Isso é duro de pregar, mas é a verdade. Quem nasceu para ser espírita, vai ser espírita a vida inteira. Quem nasceu para ser assembleiano, vai ser assembleiano a vida inteira. Você pode mostrar a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse. Agora, quem nasceu para ser um cristão nascido de novo, vai ser um cristão nascido de novo. Quem nasceu para ser um cristão da palavra, vai ser um cristão da palavra. Agora, o que acontece? Olha o que diz em Efésios. Só mais um pouquinho. Efésios 5, 14, diz assim, ó. Pelo que diz, olha essa profecia. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Você sabia que você estava dormindo o sono da morte no mundo e nas denominações? Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mensagem à Era de Laodiceia, página 35. Agora deixe-me dizer isto, aqui, eu não creio que Deus está chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Neste versículo, ele está falando desse que eu citei. Ele está falando aos seus eleitos. Aleluia! Eles também têm que se arrepender. Se estão no mundo, se estão na denominação, de algumas coisas. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles que fala Efésios 5, 14. Desperta tu que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estar adormecido não significa estar morto. Estes aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles estão ali nas denominações mortas. Eles estão vagando juntamente com elas. Deus clama, desperta, arrepende-te de tua insensatez. Em Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu. Alguém tem que ouvir esse grito. Mas graças a Deus que eu ouvi esse grito e você ouviu. O alarido, sai dela. Aqui estão eles emprestando sua influência, dando seu tempo, seu dinheiro, na realidade dando suas próprias vidas para estas organizações anticristãs. E todo o tempo pensando que está tudo bem. Eles precisam se arrepender. Eles devem se arrepender. Eles precisam ter uma mudança de mente e voltar-se para a verdade. Eu estava pregando aqui para os irmãos, que foi que dia foi da semana? Terça-feira, sobre a necessidade de um profeta. E às vezes a gente quer, e você precisa mesmo pregar para o mundano, para o denominacional. E às vezes a gente pensa que essa mensagem tem que ser pregada nessas grandes denominações e a gente fazer um barulhão. Mas não é bem assim que funciona. Você diz, por que é que esta mensagem não é divulgada nesses grandes lugares e nessas grandes campanhas, como entre as denominações? Por que você não vai pregar lá para o Edir Macedo, lá para o R.R. Soares? Será que alguma coisa vai acontecer? Você quer saber que o R.R. Soares conhece a mensagem? Você quer saber que o Bispo Macedo também conhece? E eles continuam sendo denominacionais. Olha, o profeta diz, não é alimento para eles, alimento espiritual, 131 e 132. Não é alimento para eles. O que você está comendo não é para a denominação, é para a noiva. Não é alimento para eles, não é alimento para a igreja, assim chamado. Isto é alimento para a noiva. Amém, queridos? Então, por isso, você não é uma denominação. Deu para entender um pouquinho, amém? Vamos se colocar de pé. Eu sei que vocês estão com fome. Feche os seus olhos. Senhor Deus, porquanto a Tua palavra, ela tem sido pregada, ó Deus, nesta manhã. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos tirou
desta confusão religiosa. Eu agradeço ao Senhor porque estamos recebendo a influência do reino dos céus. Eu agradeço ao Senhor porque estamos ligados contigo, Pai, ligados com a palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos colocar em teu corpo. Muito obrigado por nos tirar do mundanismo e da confusão religiosa. Senhor, nos ajude a valorizar cada dia mais esta mensagem que o Senhor enviou para este tempo. Senhor, muito obrigado. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Senhor, nesta manhã eu quero orar por aquele que é um filho teu, Senhor, e que de repente está metido com o carnaval, Senhor. Meu Deus, quantos de nós um dia não estivemos envolvidos com estas coisas, mas o Senhor nos tirou disto, Pai. Quantos de nós não estivemos envolvidos com denominações, mas o Senhor nos tirou disso, ó Pai, com tua mão poderosa. Nesta manhã eu quero orar juntamente com meus irmãos, faço essa intercessão por aquele, Senhor, o eleito, se possível, Pai, porque nós não sabemos aonde ele está. Mas se ele está nesta hora envolvido com o carnaval, ó Pai, Deus amado, o diabo faz a pessoa perder a sua mente. Mas o profeta diz que o Senhor faz a pessoa voltar a ter a sua mente normal, ó Pai. Porque para estar neste tipo de coisa, neste antro demoníaco que é o carnaval, a pessoa tem que estar fora de sua mente, Pai. Deus, se há um eleito envolvido no meio disso, que esta oração seja, Pai, para o eleito, que a tua mão poderosa, que teu anjo, Pai, tire o eleito do antro de Satanás, ó Pai, que ele pare agora, que ele perca o desejo de estar envolvido com o carnaval, que ele caia em si, ó Pai, que a sua mente seja devolvida como a mente do filho pródigo, quando ele foi parar, ó Deus, no meio de porcos. E o Senhor devolveu a mente àquele jovem, e ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E ele saiu do meio de porcos, ó Pai, e voltou para a casa do seu pai. Quantas vidas nesta manhã estão no meio de porcos, estão no meio de demônios, ó Pai. Mas se é um filho teu, que ele pare agora pelo poder do nome de Jesus. Que ele pare com isso, Pai, e volte para a sua casa, arrependido, quebrantado, pensando que uma vez ele foi criado nos caminhos do Senhor. Quantas mães nesta manhã, de repente, cristãs, não estão orando pelo seu filho sua filha, que saiu desde, Senhor, desses dias de carnaval e ainda não voltou, e não se sabe se vai voltar. Mas se é um eleito, que o Senhor detenha ele agora, pelo poder do nome de Jesus. Deus, e se o eleito está preso também nessas denominações mundanas, que o Senhor use esses homens, use essas mulheres, Pai, para nós evangelizarmos e tirarmos essas pessoas das garras da denominação, das garras do diabo, porque são filhos e filhas de Deus. Ouve-nos nesta manhã, Pai, atende-nos. E eu oro desde já pelo evangelismo que vai ser feito dia 20 ali na praça. Deus, seja conosco, capacita-nos, dê-nos sabedoria para acharmos os eleitos, Pai. Porque o profeta disse que quando o último eleito entrar, meu Deus, então acontecerá o arrebatamento. Ouve-nos nessa manhã, Pai. Atende-nos, dá-nos um dia abençoado, um dia na Tua presença, e dá-nos um culto abençoado logo mais à noite, quando Teus filhos estarão cercando a Tua mesa. Confirma, Senhor, esta oração, eu te peço no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe
a cada irmão no nome de Jesus. Nosso culto está encerrado.